família, como vai? Tudo bem? Estamos aqui prontos e eu toda feliz por mais um encontro com você. Eu gosto desse momento, me sinto feliz pela oportunidade de falar a você, com você, de receber o seu feedback, de saber que a gente pode compartilhar experiências incríveis na vida, que nós podemos ficar unidos nessa perspectiva de crescermos juntos. Muito bom, não é? Quando podemos nos ajudar, porque com as nossas experiências a gente pode dar luz à experiência do outro, aprender com o outro. Claro que levando em consideração as diferenças que cada um de nós carregamos. Nem sempre aquilo que deu certo para nós vai dar certo para o outro, mas nessa multidão de conselhos e de aprendizado, alguma coisa positiva com certeza acontece. Nós temos falado sobre educação nos últimos programas. Abrimos esse ciclo de aprendizado para saber como lidar com os filhos. Esse desafio de ser pai, de ser mãe, que a gente não aprende no banco da faculdade, na escola, em lugar nenhum. A gente aprende na vida, aprendendo a ser pai enquanto está sendo pai, aprendendo a ser mãe enquanto está sendo mãe. O máximo que a gente pode fazer é leitura, é um aprendizado teórico que faz muito bem. Mas na vida prática, hoje nós vamos falar sobre alfabetização emocional. Está chegando a sua hora de mandar o seu filho para a escola? Ou ele já foi? Mas a alfabetização emocional, assim como nós não aprendemos lá a como sermos pais e mães, talvez não seja lá que ele aprenda a ter avanços e maturidade emocional para lidar com a vida. Como é que você ensina seus filhos a lidar com seus sentimentos? Como é que você ensina, como é que você alfabetiza seus filhos emocionalmente? Lembrando que muitas vezes nem nós sabemos. Vamos continuar a nossa conversa aqui com a educadora parental Elisama Santos, com quem nós temos conversado nos últimos programas e a resposta foi tão positiva, mas tão positiva, que nós a quisemos de volta aqui junto com você. Obrigada a você pelo seu feedback, você que compartilhou os programas, que curtiu, que assistiu uma vez, que assistiu de novo, que chamou outras pessoas para assistir. Obrigada, isso dá sentido a nós para continuarmos fazendo e trazendo aqui pessoas que possam somar nessa caminhada junto com a gente. Elisama Santos, bem-vinda. Obrigada mais uma vez pelo convite, por estar aqui, por ter a oportunidade de falar sobre assuntos tão importantes, tão especiais, né, na vida da família. Eu acho que quando a gente fala de educação, a gente não tem noção do quanto isso reverbera, né? Por quantas gerações essa nossa conversa aqui pode reverberar. Então, muito obrigada pela oportunidade. E a gente em algum momento conversava que muito do que você nos diz a respeito da educação de como lidar com os filhos, às vezes se aplica ao marido, o marido com a esposa, nos relacionamentos de modo geral. Por exemplo, eu lembro que você disse no programa passado que muitas vezes quando a criança está difícil, um filho está aos nossos olhos muito difícil, talvez ele esteja precisando de amor. E isso se aplica a nós todos, né? Então, tem sido excelentes programas, a sua participação aqui realmente tem sido um presente para nós. Muito obrigada. A Elisama dá cursos, palestras pelo Brasil, faz workshops pelo Brasil e também tem cursos online para você que busca ajuda, orientação objetivamente sobre como lidar com os desafios de ser pai e mãe. Tem para crianças, para os pais de crianças menores e tem especificamente para os pais de adolescentes. Que bom que você preparou um material em que muita gente pode acessar. Vamos, então, dizer a eles, por exemplo, como encontrar os seus cursos? Sim, os meus cursos podem ser encontrados no meu site, reolhar.com.br. O programa que é para todas as idades é reolhar.com.br/programa. E o para adolescentes, reolhar.com.br/teens. Eu também divido muito nas minhas redes sociais, no meu Instagram e no meu Facebook, além dos vídeos do YouTube. Então, está aí disponível. Vamos outra vez, Aene. Põe aí no vídeo para a gente dar tempo de as pessoas anotarem, para encontrar os cursos online produzidos, direcionados pela Elisama, reolhar.com.br/teens. Esse é especificamente para os pais de adolescentes. Claro que quanto antes, melhor ainda, para que quando chegar a adolescência esteja melhor, né? reolhar.com.br/teens e o programa geral é o reolhar.com.br/programa. E aí você se inscreve, claro que tem um valor para isso, mas você tem 2 anos para ficar revisando esse material, atualizando todo esse material, sendo orientado
com aquilo que você tem percebido um pouco aqui dos programas que já temos feito e que seja uma bênção para você, para sua casa, para os seus filhos. Muitas vezes os pais estão sem onde procurar saída. Quem que eu pergunto? Tem princípios, tem valores, tem alguma coisa que você pode crer que pode ser fundamento ou caminho aberto para uma boa relação entre você e seus filhos, para toda a família, ok? Vamos falar sobre alfabetização emocional. O que é isso? Qual é o conceito de alfabetização emocional, segundo Elisama Santos? Olha, alfabetizar emocionalmente é como o próprio nome já diz, é você ensinar a criança a lidar com os sentimentos dela. Nós achamos comum, natural, você falar para a criança, ó filho, isso aqui é uma almofada, isso é um copo, isso é um celular, isso é um óculos, me ajuda a enxergar melhor. No entanto, nós não mencionamos para a criança o mundo interior dela. Então, raramente você vai falar para o seu filho, ó filho, isso é uma tristeza. Você está frustrado, meu amor, e frustração é realmente um sentimento muito difícil de sentir. Oh, meu bem, você está angustiado, você está eufórico. Nós não falamos para a criança sobre esse mundo interno dela. E o que acontece? Os sentimentos, eles são bússolas. Eles nos guiam para as nossas necessidades que estão ou que não estão sendo atendidas. Quando eu não falo sobre os meus sentimentos, eu não estou ajudando a criança a entender o que é importante para ela e como que ela mesma funciona. Então, a gente acha normal falar para uma criança isso é uma faca, como lidar com a faca, mas a gente não acha normal direcionar a raiva, ajudá-la a lidar com a raiva, que pode ferir muito mais do que uma faca. Então, a educação emocional, a alfabetização emocional, é um processo que você guia o teu filho numa jornada de autoconhecimento. Ele começa a nomear quem ele é. E para a nossa geração, que é a geração que define como sente bem, mal, triste, feliz, é muito difícil você sair dessas poucas palavras. O nosso vocabulário para rotular o comportamento do outro, ele é muito mais amplo do que o nosso vocabulário para dizer o que a gente sente. Isso é fruto da nossa educação. Então, se eu te perguntar agora se for olhar os comentários e perguntar para as pessoas como que você está se sentindo nesse momento, não vale nem triste, nem feliz, nem bem, nem mal. Você para pensar porque você não sabe dizer como você está se sentindo. Agora, se eu perguntar, o que você está achando de mim? A pessoa tem vários adjetivos. Ah, legal, entediante, chato, vai ter muita coisa para falar. Mas para falar dela, do desenvolvimento dela, do interior dela, o vocabulário é bem pequenininho. E esse vocabulário que a gente tem, ele é tão pequenininho porque ele não foi ensinado para a gente. Não há menção na família e não há menção nas escolas. Quer dizer, as escolas agora elas estão começando a introduzir, mas é algo muito recente e ainda muito pequeno diante de tudo que é necessário que a gente faça para que a criança compreenda os sentimentos dela. E é bem importante, Darleide, a gente grifar nessa fala que a forma que a gente se sente está diretamente conectada com a forma que a gente age e se comporta. A forma que você está se sentindo agora interfere diretamente na forma que você está recebendo o que eu estou falando. Então, aquele dia que você dormiu mal, brigou com alguém, se chateou, etc e tal, você está menos receptivo, normalmente, a ouvir, a conversar. Porque tem dia que o comportamento da criança te irrita tanto e tem dia que você consegue brincar e resolver aquilo rapidinho. Não é o outro, é você. São os teus sentimentos que estão te guiando dentro disso. Você tem um vídeo onde você avança ou permanece nesse tema que é sobre o nomear os sentimentos, não é perguntar. Então tá, você deu exemplo de como a gente ensina aos filhos sobre o que está à nossa volta. Nós ensinamos aos filhos sobre as partes do corpo, por exemplo, o olho, boca, nariz, etc, etc, etc. Mas a gente nunca ensina a respeito do que ela sente. Na maior parte das vezes, talvez, enfim, em muitas situações nós vamos até reprimir, engole o choro, fica quieto, não chora, não fala, levanta, não doeu. Não doeu. Eu respondo pela criança que não doeu e por aí vai. Aí você traz aqui, nomear os sentimentos não é perguntar. Porque alguém, um pai ou uma mãe ouviu que, ok, vou orientar meu filho a respeito dos seus sentimentos.
Então, ouvi dizer sobre nomear. Isso é tristeza, isso não é a reconhecer sentimentos. Aí você diz que, porém, nomear sentimentos não é perguntar e obter uma resposta sobre. Então, como é? Porque a tendência da gente é olhar para a criança que está chorando e falar: por que você está chorando? Você está triste? Você está feliz? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Isso dá angústia. Pensa, você está triste, você está angustiada por algum problema e alguém está te perguntando coisas. A criança tem que, além de lidar com todo o furacão emocional que está dentro dela, ela ainda precisa formular uma resposta para te dar. E as perguntas que começam com por quê, elas dão a entender que existe uma resposta certa. E a criança fica ali angustiada, pensando, o que é que a mamãe quer que eu fale? Ela já está ali, dentro de um furacão emocional, ainda tem que parar tudo isso para formular uma resposta. Então, Elisama, o que é que eu faço? Eu nomeio o sentimento. Eu me aventuro a nomear o sentimento dela. E se você nomear errado, que é um medo que os pais têm, com o tempo, essa mesma criança, ela vai te falar, não, papai, não, mamãe, não é isso que eu estou sentindo. Empatia é escuta. É você estar ali prestando atenção e você ajudar essa criança a desemaranhar esses nós que estão dentro do pensamento dela. Então, quando eu escuto meu filho e eu vou nomeando os sentimentos dele, vou parafraseando às vezes o que ele fala, eu vou ajudando a entender. Agora, digamos, meu filho chega em casa e fala, mamãe, mas eu sou muito bobo. Você não vai falar, ah, você é muito bobo. Ou por que você acha que você é bobo? Ou pior, que é o que a maioria dos pais faz. Você não é bobo, meu amor, você é um menino maravilhoso, você é super inteligente. Nenhuma dessas situações eu tenho empatia. É diferente de falar, nossa, eu tô vendo que você tá bem decepcionado com alguma coisa que você fez, né? Você quer falar o que aconteceu? Olha a diferença. Eu não menosprezei o sentimento. Eu não falei, não tem motivo para você estar falando isso. Eu não falei, você é legal, não é assim. Eu só nomeei o sentimento dele. Eu só ajudei a entender, ok, você está decepcionado com algo que você fez. Porque às vezes a própria criança, ela não tem consciência do sentimento dela. Quando você fala, você ajuda que ela entenda aquilo, que ela compreenda, olha, isso que eu estou sentindo é isso aqui. Tem nome. É normal. E aí, em vez de você falar, ah, mas não é não, filho, você é muito inteligente, você conseguir ir além. E falar, meu filho, eu estou vendo que você está decepcionado com o que aconteceu. Quando eu era da sua idade, aconteceu tal coisa na escola. Nossa, eu me senti tão mal. E aí você divide a vulnerabilidade. Você se conecta com essa criança. E aí ela tem vontade de conversar com você. Aí ela tem vontade de se abrir com você. Aí ela tem vontade de te dizer o que está passando dentro dela. Porque ela recebeu ali, ela percebeu que existe um solo fértil para escuta. E é interessante que às vezes quando nós agimos assim, não, nada a ver, você é incrível, maravilhoso, né? Claro que é para dar reforço ao que tem de positivo e não ao que ele está trazendo como negativo, mas tem filhos que respondem pra gente assim, você está falando que você é minha Porque mãe. você é minha mãe. Se você não fosse minha mãe, você não diria isso. Quer dizer, o que você está dizendo não me ajuda nesse momento. E é verdade, E não né? ajuda. E naquele momento realmente não ajuda. Não ajuda. Ah, odeio a vovó. Você, olhe, você não odeia a sua avó, você ama a sua avó. Naquele momento ele está chateado com a avó, sim. O que você pode fazer é falar, olha, eu só estou vendo que você está bem bravo com algo que a vovó fez. Agora eu gostaria que você não usasse essa palavra, a mãe acha muito pesada. Você pode conversar comigo falando de um outro jeito. Então, eu não falei que a criança está certa ou errada. Eu não estou falando para você concordar com a criança. Estou falando para você ouvir. Para você traduzir o que ela está sentindo, para que ela possa entender o que está acontecendo dentro dela. E aí os pais têm uma tendência muito grande ou a minimizar esse sentimento, a ridicularizar esse sentimento, ou a ignorar o sentimento. Você percebe aquela criança que faz o escândalo no mercado. Ou bate nela, ou finge que não é teu filho. Uma hora ele levanta e vai embora. Se ele vê que não tem plateia, minha filha, ele não vai falar nada com você. E nós não ensinamos aquela criança o que ela está sentindo. O que está acontecendo dentro dela? Ela também sente como a gente. Ela sente raiva. Ela sente angústia, ela sente frustração. Ela também sente o coração acelerado, ela também sente a boca seca. Ela também sente aquela corrente dentro do corpo dela, elétrica dentro do corpo dela. A criança também sente isso. E ela só aprende a lidar com isso se a gente dá para ela ferramentas para lidar com isso. E isso é uma educação emocional.
A inteligência emocional é um conceito que o Daniel Goleman escreveu o livro Inteligência Emocional em 1995. É um conceito que mais gente trabalhava antes, mas que tomou forma, assim, conhecido, foi em 1995. Então, é um conceito que é recente, é muito novo. E a gente começou a perceber que não era só o conhecimento lógico-matemático que guiava o sucesso das pessoas. Era a capacidade de ter empatia, a capacidade de lidar com os próprios sentimentos, de lidar com a própria tristeza, de se automotivar, a capacidade de falar com o outro, de conversar, as relações intrapessoais e interpessoais, que isso tinha um diferencial muito maior do que o raciocínio lógico-matemático em si. Então, quando começou-se a perceber que a forma que o ser humano lida com os sentimentos dele interfere diretamente no sucesso profissional e na forma que ele é fisicamente, na sua saúde física, aí a gente começou a falar melhor sobre emoção. Mas é algo recente. Então, a gente ainda tem desculpa a palavra, esse ranço da educação tradicional de achar que isso não é importante. Ah, aqui, mano, é sentimento. Trabalha que passa. Criança, ela tem tristeza, criança, ela tem frustração. Que, menina, não tem motivo para chorar. As contas estão todas pagas. Está se preocupando com o quê? Então, a gente parou, a gente ainda guarda esse ranço e é essencial que nós comecemos a olhar aquele chorinho, aquela frustração por causa da briguinha do colega, é o treino para a frustração lá na frente daquela briga com o marido, com a esposa no futuro, sabe? As coisinhas que acontecem ali, aquelas pequenas frustrações infantis, são os grandes problemas que eles têm para resolver. E é ali que começa a fortalecer o músculozinho da resiliência, que vai ajudar com que eles lidem com os imensos desafios da vida adulta. Isso é tão diferente do que se diz sobre ser geração mimimi, de ser gente imatura, de ser gente... Isso é justamente contrário a tudo isso. Veja bem, nós escolhemos fazer uma série de programas com essa temática e eu convido você a assistir a cada um deles, a assistir outra vez, a pensar, fazer anotações, pesquisar, ler. A Elisama está sempre indicando livros nas suas redes sociais a respeito dessa temática, da necessidade que a gente tem de aprender sobre, porque é alguma coisa nova para a gente. E estamos fazendo isso justamente no mês em que estamos falando sobre muito suicídio, sobre muita depressão, muita doença mental, muita gente que está desesperada, pondo fim à vida para pôr fim à dor. O que nós escolhemos fazer? Trabalharmos prevenção. E prevenção não é alguma coisa que eu vou prevenir quando meu filho tiver 20, 30 anos de idade. Prevenir é agora. Então, vamos prevenir esta geração que agora ainda está dentro da nossa casa, chamando mamãe e papai, querendo o nosso colo. Vamos cuidar deles, dos adolescentes também. Vamos dar uma atenção aos adolescentes assim que voltarmos do nosso intervalo, tá bem? Até já.